Olá, 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 mais um vídeo para o nosso canal! E vamos falar sobre retenção de líquido? Obesidade? Será que a grande maioria das pessoas que aumentam o peso, todas elas reclamam de retenção de líquidos? De celulite mais aparente? Você sabia que essa aparência da celulite aí, quando você tá mais inchado, é aumento de líquido e também de inflamação do corpo. Mas você acha que simplesmente cai ali aquela inflamação no corpo? Aparece ali? Será que é o que você come? Será que é o que você faz? Será que é o que você pensa? O que você sente? Ai, ai, ai. O que será que tá por trás da obesidade? Ou do aumento de peso? Sabe, quando você acaba subindo peso, mas por que raios que eu subi esse peso, gente? Às vezes eu tô comendo saudável, o negócio não mexe, a balança fica ali, ó, travada. Hoje eu vou te contar sobre o que a grande maioria não sabe. Primeiro, quero te dizer que uma célula de gordura, ela só é possível ser formada em fases de desenvolvimento humano. Por exemplo, primeira infância, adolescência, naquela fase hormonal, gestação, menopausa, andropausa, fases hormonais da vida em números de células, adipócitos. Agora, fora destas fases, o que você tem é aumento da célula gordurosa do adipócito, que pode chegar a aumentar até 20 vezes. Então cuida, querido, cuida, para que estas fases hormonais aí você mantenha o peso. Muito antigamente, gerações anteriores, quando as mulheres engravidavam, falavam, agora tem que comer por 2. E é uma sabotagem, é um pensamento equivocado. Porque ali você tem a oportunidade de aumentar em número de células. É muito mais fácil você esvaziar uma célula de gordura do que você eliminar células. Eliminar células. Esvaziar, sim. Aí que tá a importância das crianças, primeira infância, manter um peso saudável, né? Adolescência, menopausa, que também existe ali algum fator, uma reclamação muito grande relacionada a controle de peso, principalmente de cintura, abdômen. Mas logicamente tem os pontinhos aí, né, os recursos externos a serem usados. O que comer, quando comer, como fazer exercício, que tipo de exercício físico. Então isso a gente entende. O foco hoje é o que está por trás de aumento de peso, de obesidade. Por quê que algumas pessoas fazem uma alimentação saudável, emagrecem, outras não emagrecem fazendo a mesma coisa? Por que aumentam o peso? Fatores emocionais. Fatores emocionais. As pessoas retêm líquidos, as pessoas inflamam, as pessoas aumentam as células de gordura quando estão num meio de estresse. Nossa, não é novidade para ninguém, né? Mas a novidade é, você tem uma memória raiz no seu corpo que indica que aquela situação de estresse é parecida, ou seja, produz a emoção que você em um momento anterior na sua vida, que pode ser que você não lembre, porque 95% das coisas que te acontecem estão a nível inconsciente, consciência é por volta de 5%. Então aquelas memórias te mantêm no momento do estresse, aumentando esse peso, retendo líquido, aumentando a inflamação do seu corpo, prejudicando, por exemplo, a sua felicidade no meio aí de uma reeducação alimentar saudável e você não baixa 1 grama sequer. E ainda se sente pesado, se sente estagnado,
com retenção de líquidos e pode ser que tenha dores no corpo por causa dessa retenção, desse aumento no processo inflamatório. Então vamos explicar aqui. Quais são os fatores estressantes, os fatores emocionais por trás dessa retenção de líquidos, desse aumento do processo inflamatório, do aumento das células de gordura, né, da obesidade? Quais são as emoções por trás? Então nós temos memórias celulares, nós temos registros no corpo a nível inconsciente que não são só psicológicos, tem fator biológico. O que pode ter acontecido com você? Você pode não lembrar, mas nós, aqui eu, na terapia, na investigação aqui clínica que eu faço, eu consigo identificar quando foi a memória e consigo identificar também o que foi acometido, que tipo de emoção naquele momento do trauma ou daquele impacto emocional grande que marcou, registrou no corpo, que você precisa na vida adulta estar se defendendo, se protegendo, ativando escudos protetores. Que quando você passa pelo momento de estresse, você começa a aumentar o peso e edema, inchaço, inflamação. As emoções que estão por trás. Nós temos 2 tipos de escudos protetores envolvidos na retenção de líquido, no processo de aumento de peso, processo inflamatório relacionado à obesidade. Nós temos o escudo protetor e temos o escudo de perda e desvalorização. Aqui no escudo protetor de sobrevivência e escudo protetor de perda e desvalorização. No escudo protetor de sobrevivência, as pessoas que estão ali nesse processo de ganho de peso e tal, podem ficar uma vida toda lutando com a balança porque sofreram situações de abuso sexual ou afogamento. Afogamento é mais raro, a gente tem um número muito maior de pessoas que passaram por abuso sexual com essa dificuldade, que estão em obesidade e não conseguem ter esse controle de peso, do que pessoas que passaram por afogamento, ok? Então essas memórias, por vezes, não estão conscientes. Tem pessoas que não lembram que passaram por esses traumas, mas ficou registrado, está a nível inconsciente, entende? Então isto faz com que toda vez que você precise se proteger, que passe por um momento de estresse, começa a reter líquido, começa a aumentar peso, começa a comer para se proteger, porque quanto maior, mais forte, mais protegido, ok? Então nós temos este escudo protetor, que é o escudo protetor de sobrevivência, que inclui essas 2 ocasiões aí. Aí a gente tem o escudo protetor de perda e desvalorização. Escudo protetor de perda e desvalorização, gente, você se sente sozinho? Solidão, mesmo no meio de pessoas que te amam? Você tem essa sensação? Pois bem, esse sentimento de abandono, de solidão, isso tem a ver com memórias celulares também. Então, quando você tem essa sensação, essa emoção de rejeição, você passou em algum período da sua vida por algum evento traumático, algo impactante. Então, situação de estresse, hoje na sua vida atual, te mantém em obesidade, te mantém em efeito sanfona, te mantém em efeito platô, quando você passa por emoções assim. Então, o organismo ele já tem registros, ele tem um histórico de que essa emoção eu tenho que me resolver, eu tenho que dar uma resposta. Então, no caso do escudo protetor da perda e desvalorização, que gera essa emoção de sensação de solidão, sensação de rejeição, de abandono, aí a pessoa precisa também suprir isso.
se proteger, se defender. Então é aí que o corpo responde. Então responde aumentando esse inchaço, aumentando o edema, aumentando as células de gordura, e aí você tem inclusive uma necessidade aí, podendo levar uma ansiedade, depressão, que estão correlacionados com a obesidade, tá? Tem correlação, ansiedade e depressão e obesidade, tá? Então isso aqui leva a um quadro de um comer transtornado também. Aí, então, a gente tem essa fase de estresse e temos também a fase de reparo do corpo. Então, quando você passou pelo estresse, tô lá num momento estressante e tal, né? E aí você tem esse impacto, você sente isso. Ou necessidade de se proteger por causa do escudo de sobrevivência, ou necessidade de não sentir a solidão, o abandono, a rejeição, que é o escudo da perda e da desvalorização. Tá? Então, quando você tem essas situações, no primeiro momento, você tem essa ativação da glândula suprarrenal, você libera cortisol, você libera glucagon, adrenalina, então depende do que você passa. E isso tudo ajuda a aumentar isso. Isso ativando a suprarrenal, você tem a liberação de cortisol, o excesso de cortisol. A gente precisa de cortisol, né? Acordou de manhã e tal, para ativar, né, o corpo, mas o excesso de cortisol, que é decorrente de um estresse, da má gestão, né, da vida, que vai trazer um estresse, inclusive dieta e treino muito intenso também leva ao estresse. Tá entendendo a conexão? Então aqui você tem esse aumento de inflamação, de inchaço, de edema no corpo por causa do estresse. E aí na fase de reparação, na fase de autocura, também tem aumento de retenção de líquidos, porque precisa reparar o corpo. Entende? Precisa. E o processo inflamatório, olha só, note, inflamação é diferente de infecção. Inflamação é um processo de reparo, de regeneração do corpo. Tá? Então, estamos o tempo todo buscando reparo no corpo, autocura. Isso está acontecendo agora aí com você. Mas isso é natural. Não é um nível exacerbado. Ok? Então, nós estamos falando aqui do dia a dia. Mas quando você está num pós-trauma, você aumenta a retenção de líquido para fazer esta reparação. Ok? Então, se você tem alguma dúvida desses fatores emocionais por trás da obesidade, deixa um comentário. Se você acredita que alguém precisa saber dessas informações, porque a pessoa não está sozinha, ela não precisa carregar essa história, não precisa carregar esses traumas, essas memórias celulares a nível inconsciente. Nossa, por toda a vida. Precisa compartilhar esse vídeo, curte para dar o upgrade aí e o YouTube distribuir. Então assim, tem jeito. Nós temos um processo de autocura para liberação dessas memórias que já são liberadas desde a primeira sessão. A média de resolução dessa intenção para melhorar o sintoma depende de pessoa para pessoa, mas a média aí é de 1 até 4 sessões que a gente já vê os primeiros resultados. Então é muito rápido e já começa a resolver, né, com cascateamento outros sintomas, outros sinais que até não incomodava, daí você, nossa, melhorou isso aqui tá fluindo e tal. Então o processo terapêutico é muito importante, porque senão você vai ficar remediando o machucadinho sem tirar o espinho. E você acha que sem tirar esse espinho, você passando o remédio, você vai melhorar? Então os fatores emocionais precisam ser tratados para corrigir obesidade, retenção de líquidos, edemas, inflamação, precisam ser tratados. E aí, a cada sessão, a gente vai aprofundando para chegar na raiz do problema, nessa memória-chave que está ali, bem escondidinha, lá em algum momento de trauma, de estresse que você passou aí na sua vida. E pode sim ter informações também lá intrauterina, de quando você estava lá na barriga da sua mãe, e também pode ter informações dos seus ancestrais
quando, por exemplo, passaram situações de necessidade, né, de fome. Também pode ter situações que hoje a minha geração, por exemplo, a minha bisavó passou aí pela guerra, então passou fome, ela tinha realmente um sistema de ter que comer, né? Então a minha bisavó passou por guerra, se você também tem ancestrais assim. Tem uma outra bisavó que também foi meio capturada, que é uma índia, e o meu bisavô era alemão, e enfim, né? E também teve uma situação de sobrevivência ali muito importante. Então, isto, se não foi resolvido pelos ancestrais, vem acompanhando essa carga aí, né? E a gente pode fazer essa liberação durante aí essa investigação de memórias e durante a terapia. Então, a gente facilita. Eu sou uma profissional, uma terapeuta, além de ser fisioterapeuta, coach, mentora, entre outras formações que eu tenho, osteopata também, enfim. Além de trabalhar o corpite em academia aí da maioria das pessoas, a gente está aqui para facilitar a vida. Eu estou aqui te dizendo sobre isso porque eu vivi a minha vida sofrendo com obesidade. Eu vivi a minha vida sofrendo com traumas. E com traumas que engavetei, não imaginava que ia repercutir na minha vida adulta. Então, se dê uma chance. Mergulhe dentro de si. Nós somos um oceano. Isso pode ser tão intenso quanto libertador. Então, vem para a medicina natural integrativa. Deixa eu te apresentar esse método de pegar a sua vida e colocar ela só o que é para ser próspera e você uma pessoa feliz, realizada, saudável. Até amanhã no próximo vídeo. Tem alguma dúvida? Deixa comentário aí.